Imagine só, a sua horta a ficar verde, a promessa de uma colheita abundante. Mas de repente, eles aparecem, as pragas, capazes de destruir o fruto do seu trabalho em poucos dias. Com certeza já se deparou com este problema, não é? Os métodos de combate tradicionais muitas vezes envolvem químicos. Mas e se houvesse outra forma, um caminho natural? Um caminho que não só protege as suas plantas, mas também aumenta a colheita? Hoje vamos revelar os top 10 vizinhos secretos da sua horta. Plantas que se vão tornar nos seus melhores aliados na luta por uma colheita farta e saudável. Prepare-se para descobrir como aumentar a sua colheita de forma simples e sem complicações. Este método não é novo. Os nossos antepassados já o conheciam. Chama-se plantação companheira ou cultivo consociado de plantas. A ideia é simples e genial. Umas plantas ajudam outras. Elas podem afastar pragas com o seu cheiro, atrair insetos benéficos que vão comer essas mesmas pragas, melhorar o solo, ou até influenciar o sabor das plantas vizinhas. É um verdadeiro simbiose natural. E estamos prontos para revelar os seus segredos. Vamos começar com um duo incrível para o seu jardim. Se você cultiva tomates, sabe que eles são um verdadeiro banquete para uma porção de pragas indesejadas. Pulgões, moscas brancas, a temida lagarta mandarová. A lista é grande. Mas a boa notícia é que os tomates têm um amigo fiel, pronto para entrar em ação. E não é um guarda-costas musculoso, mas sim o humilde, mas poderosíssimo manjericão. Mas por que o manjericão, afinal? O segredo está no seu aroma intenso e característico. Para nós, humanos, é um cheiro delicioso que nos remete à culinária italiana. Mas para muitas pragas que atacam os tomates, esse aroma é insuportável, um verdadeiro repelente natural. Elas simplesmente não chegam perto. Pense nisso. Você planta o manjericão ali do lado, e ele cria uma espécie de escudo invisível, mantendo os bichos afastados. Uma solução super simples para manter seus tomates seguros. Mas os benefícios dessa parceria não param por aí. Uma coisa que muitos jardineiros e hortelãos observam é que os tomates cultivados perto do manjericão parecem ficar ainda mais saborosos e perfumados. Enquanto os cientistas ainda buscam entender a fundo o porquê, a experiência de milhares de pessoas ao redor do mundo já comprova. Essa combinação funciona. Talvez o manjericão melhore o solo, talvez crie um microclima ideal. O fato é que os tomates agradecem. E como colocar essa mágica em prática? É super fácil. A dica é plantar os pezinhos de manjericão diretamente entre as fileiras de tomate, ou então espalhar alguns ao redor do canteiro. O essencial é que eles fiquem pertinho. Dessa forma, você garante não só um cuidado mais simples para os seus tomates, como também uma defesa natural contra as pragas. É o começo perfeito para a nossa lista de melhores vizinhos para a horta. Prontos para o próximo? Então, já falamos sobre a amizade entre tomate e manjericão. Agora, vamos a outro dueto clássico e testado pelo tempo. Conheçam cenoura e cebola. Vocês certamente cultivam os dois, certo? Esses dois vegetais, à primeira vista, parecem bem diferentes, mas no canteiro eles se transformam em verdadeiros super-heróis um para o outro. Sabiam que a cenoura costuma sofrer com a mosca da cenoura? Esta praga pode acabar com toda a colheita de raízes. Por sua vez, a cebola é muito atraente para a mosca da cebola. Mas aqui está a mágica. O cheiro forte da cebola, que a mosca da cebola detesta, também é um excelente repelente para a mosca da cenoura. E o aroma da rama da cenoura, por sua vez, desorienta a mosca da cebola. É uma proteção mútua perfeita. Eles afastam as pragas um do outro. É como ter dois guardas cuidando de entradas diferentes, mas cuja presença cria uma zona de segurança comum. Plantem fileiras alternadas de cenoura e cebola. Ou simplesmente coloquem cebolas na beira do canteiro de cenouras. E vocês vão notar a diferença. Esta é uma técnica incrivelmente eficaz e simples. Não precisarão de sprays especiais, apenas a força da natureza. Este é mais um ótimo exemplo de como o bom,
Companheirismo entre plantas facilita muito o cuidado e aumenta a colheita sem precisar de química. E vamos em frente, para revelar os próximos segredos. Agora, vamos falar sobre pepinos. Todo mundo adora esses frutos suculentos, mas eles também são muito apreciados pelas pragas. Os pepinos sofrem principalmente com pulgões e ácaro-aranha. Esses pequenos insetos podem enfraquecer as plantas rapidamente. Então, o que fazer para proteger seus pepinos sem usar produtos químicos? Existem 2 ajudantes verdes fantásticos que podem vir em socorro. O primeiro deles é o endro comum. Sim, aquele mesmo que adicionamos em saladas e conservas. A estrutura rendilhada do endro e seu aroma peculiar desempenham um papel crucial no canteiro de pepinos. O endro funciona como um farol para insetos benéficos. Ele atrai joaninhas e crisopídeos em grande quantidade. E esses insetos são verdadeiros caçadores naturais. No cardápio deles, o pulgão tem um lugar de destaque. Ao plantar endro, você está, na verdade, convidando para o seu canteiro uma equipe de exterminadores profissionais de pulgões. Outro grande aliado para proteger os seus pepinos são os vibrantes e fáceis de cuidar cravos de defunto. Essas flores não só deixam a horta mais bonita com seu colorido, mas também são uma barreira natural contra muitas pragas. O cheiro forte e característico deles é muito desagradável para diversos insetos, inclusive o ácaro-aranha, que tanto gosta de se instalar nos pepineiros. O aroma dos cravos de defunto confunde as pragas e as mantém afastadas. Além disso, eles auxiliam no combate a alguns tipos de nematóides nocivos no solo. Imagine a combinação. O endro atrai aqueles predadores naturais que comem pulgões, e os cravos de defunto espantam os ácaros e outros visitantes indesejados. É uma dupla camada de proteção para os seus pepinos. Os benefícios dessa vizinhança são notáveis. Seus pés de pepino crescem mais saudáveis, ficam menos sujeitos a doenças e você colhe muito mais. E o melhor de tudo, você dispensa o uso de qualquer produto químico. É uma forma super simples de proteger suas plantas e aumentar a produção. Basta plantar alguns pés de endro e cravos de defunto perto das mudas de pepino ou ao redor do canteiro. O resultado vai surpreender você. Cuidar das plantas assim fica muito mais fácil. E quem pode ajudar a salvar o repolho? Vamos contar agora mesmo. Agora, vamos falar sobre o repolho. Esta hortaliça é um verdadeiro ímã para pragas, principalmente para a borboleta da couve. Essas borboletas brancas põem ovos que depois se transformam em lagartas vorazes. Elas são capazes de devorar as folhas do repolho até reduzi-las a uma peneira. Você provavelmente já enfrentou este problema, não é? Como proteger seu repolho dessas pragas? Mais uma vez, os vizinhos aromáticos vêm em socorro. O alecrim ou a hortelã são excelentes protetores para o repolho. Estas ervas têm um cheiro muito forte e persistente. Imagine como isso funciona. A borboleta da couve procura o repolho pelo cheiro. Mas se alecrim ou hortelã estão plantados por perto, o aroma forte deles simplesmente abafa o cheiro do repolho. A borboleta fica desorientada. Ela não consegue encontrar o seu alvo e voa para procurar outro lugar para depositar os ovos. É como uma camuflagem para o seu repolho. A hortelã, aliás, também afasta a mosca da couve. E o alecrim pode ajudar contra as lesmas, que também adoram se deliciar com as folhas tenras do repolho. Você obtém uma proteção em várias camadas, simplesmente plantando estas ervas aromáticas por perto. É um método incrivelmente eficaz e, ao mesmo tempo, completamente natural. Você não precisa tratar o repolho com inseticidas. Você simplesmente usa repelentes naturais. Isso torna o cuidado com o repolho muito mais simples e ecológico. E, claro, ajuda a manter sua colheita intacta e sadia. É realmente uma forma muito simples de plantar que traz resultados. Mas e a batata? O que fazer? Ela tem seu próprio inimigo principal, batata. O seu tubérculo preferido, o orgulho da sua horta. Mas ela tem um inimigo temível. Claro, é o escaravelho da batata.
Este bicho listrado consegue devorar toda a rama num piscar de olhos. Ele pode arruinar todas as suas esperanças de uma boa colheita. Então, como proteger as suas batatas deste inseto voraz? E fazê-lo sem químicos agressivos? Há ajudantes naturais testados pelo tempo. O primeiro deles é o feijão comum. Funciona especialmente bem o feijão de arbusto. Aparentemente, o escaravelho da batata simplesmente não suporta o cheiro nem a presença do feijão. É uma vizinhança extremamente desagradável para ele. Plante algumas plantas de feijão diretamente entre as linhas de batata, ou alterne as linhas. O feijão cria uma espécie de barreira invisível de cheiro, que desorienta o escaravelho e o afasta. É uma solução muito simples para proteger as suas batatas. Não precisa de andar a correr com o pulverizador. A natureza faz o trabalho por si. O segundo vizinho benéfico para a batata são os nossos velhos conhecidos, os cravos de defunto. Aquelas flores vibrantes que você já conhece. Já mencionamos como eles ajudam os pepinos, mas para a batata, o valor deles é igualmente enorme. Os cravos de defunto não apenas afugentam algumas pragas voadoras com seu cheiro, mas também liberam substâncias no solo. Essas substâncias ajudam a combater nematóides prejudiciais. Nematóides são vermes microscópicos que podem danificar gravemente as raízes e os tubérculos da batata. Plante cravos de defunto ao redor do campo de batata, ou misture-os entre os pés de batata. A combinacal de feijões e cravos de defunto oferece um efeito protetor potente e abrangente. É um escudo natural para suas batatas. Você obtém pés de batata saudáveis e fortes, e os tubérculos crescem sem danos. Isto se traduz num aumento simples na colheita de batata, sem usar inseticidas. Isso torna o cuidado das plantas muito mais fácil. E quer saber como proteger os delicados morangos? Quem não adora morangos suculentos e aromáticos? São o símbolo do verão e do prazer. Mas não somos só nós que pensamos assim. Uma variedade de pragas também adora morangos. Entre elas estão lesmas, caracóis e o ácaro do morango. Eles conseguem estragar consideravelmente tanto as folhas quanto as próprias frutas. Como proteger seus morangos doces dessas infestações? E mais uma vez, as incríveis plantas companheiras vêm em socorro. A primeira candidata é a humilde, mas muito útil, salsa. Sim, aquela mesma erva que usamos em saladas. A salsa tem um aroma específico, bastante forte. Esse cheiro é muito desagradável para lesmas e caracóis. Eles tendem a evitar os canteiros onde a salsa cresce. Basta plantar mudas de salsa entre as fileiras de morangos ou ao redor do canteiro. A salsa criará uma barreira aromática. Lesmas e caracóis, sentindo o cheiro, preferirão procurar comida em outro lugar. É uma solução simples, mas eficaz. Um excelente segundo vizinho para os morangos é o alho. Seu cheiro forte e pungente é famoso por suas propriedades protetoras. O alho libera fitoncidas. Essas substâncias voláteis não só repelem lesmas e caracóis, mas também o ácaro do morango. O ácaro é uma praga microscópica, muito difícil de ver, mas ele pode danificar seriamente as folhas do morango. Plante dentes de alho diretamente entre os pés de morango, ou faça um canteiro de alho por perto. O aroma do alho protegerá constantemente seus morangos de visitantes indesejados. A combinação de salsa e alho cria um ataque duplo e poderoso contra as pragas do morango. Você terá pés de morango saudáveis e frutas limpas e intactas. E o melhor, tudo isso sem usar defensivos químicos. Isso torna o cuidado com os morangos muito mais fácil. Você desfruta de frutas naturais e saborosas. É uma forma simples de aumentar sua colheita. Pronto para descobrir quem pode ajudar o pimentão? Pimentões e pimentas, tanto os doces quanto os picantes, são outros queridinhos de muitos jardineiros. Eles adicionam cor e sabor aos nossos pratos. Mas, assim como muitas outras culturas, estão sujeitos ao ataque de pragas. Um dos problemas mais comuns é o pulgão. Estes pequenos insetos rapidamente cobrem caules e folhas,
sugando a seiva vital da planta. Como proteger pimentões e pimentas dos pulgões e outras pragas? Novamente, recorremos ao poder das ervas aromáticas. Nossos velhos conhecidos, manjericão e orégano, vêm ao nosso auxílio. Já falamos sobre o manjericão como protetor dos tomates, e ele funciona tão eficazmente para pimentões e pimentas. O aroma forte do manjericão é muito desagradável para os pulgões e outras pragas que atacam estas plantas. Plante pés de manjericão perto dos pimentões e pimentas, e eles criarão um escudo aromático protetor. O orégano é outra erva aromática com poderosas propriedades protetoras. Seu cheiro intenso também afasta muitos insetos prejudiciais. E assim como o manjericão, o orégano pode até melhorar um pouco o sabor dos pimentões e pimentas, segundo alguns jardineiros. A vizinhança de pimentões, pimentas com manjericão ou orégano não é apenas sobre proteção. Estas ervas também promovem um melhor crescimento das plantas. Elas criam uma atmosfera favorável no canteiro, talvez influenciando a microflora do solo, ou simplesmente criando condições confortáveis para o crescimento. Plante estas ervas aromáticas ao redor do canteiro de pimentões, pimentas, ou misture-as entre os pés das plantas. É uma forma muito simples de preparar os canteiros que dá um resultado notável. Você obtém pés de pimentão, pimenta saudáveis e vigorosos, menos suscetíveis ao ataque de pulgões e outras pragas. Isso facilita significativamente o cuidado com as plantas. E, claro, leva a uma colheita mais abundante e de melhor qualidade. É um método confiável para simplesmente aumentar sua colheita sem usar produtos químicos, mas temos combinações ainda mais antigas e comprovadas. Já falamos sobre pares simples. Agora, vamos mergulhar na história e conhecer um trio lendário. Esta combinação de plantas é conhecida pelo belo nome de As Três Irmãs. Ela foi usada pelos povos indígenas da América do Norte por milhares de anos, e até hoje continua sendo um dos exemplos mais sábios de plantio consorciado. Quem são essas irmãs? São o milho, a abóbora e o feijão. À primeira vista, pode parecer que elas são totalmente incompatíveis, mas juntas, elas criam um ecossistema incrível e autossustentável, bem na sua horta. Veja como funciona. O milho é a irmã mais alta. Ele cresce ereto e forma um caule forte. Esse caule serve como um suporte natural para a segunda irmã, a feijoeira. O feijão, que é uma trepadeira, enrola-se nos caules do milho, subindo em direção ao sol. Você não precisa de nenhuma estrutura extra. E o que a feijoeira faz? O feijão pertence à família das leguminosas. Essas plantas são únicas porque conseguem fixar o nitrogênio do ar no solo. Bactérias especiais vivem em suas raízes. Essas bactérias convertem o nitrogênio gasoso em uma forma que as plantas podem usar. Dessa forma, a feijoeira enriquece o solo com nitrogênio, e o nitrogênio é um elemento vital para o crescimento de todas as plantas, especialmente o milho e a abóbora. A feijoeira alimenta suas irmãs. E, finalmente, a terceira irmã, a abóbora. Ela se espalha pelo chão com suas folhas largas. Essas folhas desempenham várias funções importantes de uma só vez. Primeiro, elas criam uma cobertura densa que sombreia o solo. Isso ajuda a reter a umidade e impede o crescimento de ervas daninhas. Você precisa regar menos e capinar menos. Em segundo lugar, os caules e folhas espinhosos da abóbora não agradam a muitas pragas. Por exemplo, eles podem afastar guaxinins ou outros animais que gostam de se alimentar de milho. Este é mais um nível de proteção natural. Assim, as três irmãs trabalham juntas como uma equipe. O milho dá suporte, a feijoeira aduba o solo e a abóbora conserva a umidade e protege contra pragas. É um estudo simplificado e engenhoso dos princípios da natureza na prática, comprovado por séculos. Não são apenas plantas, é um micromundo inteiro que lhe traz uma colheita abundante e saudável, sem esforço e sem química. É um aumento simples na produção, baseado em sabedoria antiga. Mas isso não é tudo de combinações úteis. Agora,
Vamos falar sobre a beterraba. Essa raiz é nutritiva e apreciada por muitos, mas até a beterraba tem seus inimigos na horta. Um dos mais comuns é a mosca da beterraba. Suas larvas fazem galerias nas folhas, enfraquecendo a planta e diminuindo a produção. Como proteger suas beterrabas dessa praga e de outras pestes? E mais uma vez, nossos amigos aromáticos da família do alho e da cebola vêm em nosso auxílio. Os melhores vizinhos para a beterraba são a cebola ou o alho. Já sabemos que essas plantas têm um cheiro forte e pungente. Esse aroma é um verdadeiro repelente para muitos insetos. Plante fileiras de cebola ou alho, alternando com as de beterraba. Ou simplesmente, plante cebola ou alho ao redor do canteiro de beterrabas. O cheiro forte da cebola e do alho desorienta a mosca da beterraba. Ela não consegue encontrar seu alvo e voa para procurar um lugar mais seguro. Além disso, os fitoncidas liberados pelo alho e pela cebola podem ter um efeito benéfico geral no solo. Eles suprimem o desenvolvimento de alguns micro-organismos patogênicos. Isso ajuda a beterraba a crescer saudável e vigorosa. Esse consórcio é uma estratégia simples e muito eficaz. Você obtém uma proteção confiável e natural contra a mosca da beterraba e outras pragas. Você não precisa usar inseticidas para proteger sua colheita. Isso facilita muito o cuidado com as plantas de beterraba. Menos problemas com pragas, plantas mais saudáveis. E, como resultado, uma colheita de raízes mais abundante e de melhor qualidade. Este é mais um ótimo exemplo de como aumentar a produção de forma simples, graças ao bom plantio consorciado. E quanto à alface tenra, ela também precisa de proteção. Para finalizar nossa lista de aliados verdes, vamos falar de mais uma combinação importante. Desta vez, focamos em um vegetal bastante sensível, a alface. Seja alface lisa, crespa ou repolhuda, ela é incrivelmente atraente para os pulgões. Esses pequenos insetos, verdes ou pretos, podem literalmente infestar as folhas, tornando-as impróprias para consumo. Além do mais, os pulgões são vetores de doenças virais. Como proteger essa alface tão tenra dos pulgões? E o melhor, como fazer isso sem pulverizar com químicos, já que a alface é comida crua? A resposta, mais uma vez, é simples. Use o poder do aroma. E quem serão os guardiões confiáveis da sua alface? Adivinhou? A cebola e o alho que já mencionamos antes. Sim, esses protetores versáteis vêm novamente em nosso auxílio. O cheiro forte e penetrante da cebola e do alho é extremamente desagradável para os pulgões. Eles simplesmente não vão querer se instalar nos canteiros onde sentem esse aroma. É um repelente natural que funciona perfeitamente. Plante fileiras de cebola ou alho entre as de alface. Ou crie uma borda aromática cercando todo o canteiro de alface. Quanto mais próximas a cebola ou o alho estiverem da alface, mais intenso será o efeito de proteção. Essa proximidade cria uma barreira invisível que afasta os pulgões. Assim, fica muito mais fácil para a sua alface crescer saudável. As folhas permanecerão limpas, livres de colônias de pulgões. Esta é uma das formas mais simples de garantir um cuidado muito facilitado para a sua alface. Você evita a batalha contra os pulgões. O resultado é uma colheita de alface linda, limpa e totalmente ecológica. E tudo isso apenas pela força do aroma. É uma estratégia simples para ter uma colheita melhor, que realmente funciona. Assim, vimos 10 exemplos fantásticos de como as plantas podem se ajudar mutuamente na horta. Elas protegem contra pragas, melhoram o crescimento e aumentam a colheita. Mas acredite, isso é apenas a ponta do iceberg. No fascinante mundo do plantio consorciado, há muitos outros segredos incríveis, e você pode descobri-los por si mesmo. Chegamos ao fim dos nossos 10 exemplos incríveis de como as plantas podem se ajudar mutuamente. Isso vai muito além de simples crendices populares. É a biologia real acontecendo na sua horta. E o mais incrível de tudo, este método é 100% ecológico. Dispensa o uso de produtos químicos, deixa sua horta muito mais resiliente. E o melhor de tudo,
Ele funciona de verdade. Que tal colocar esse conhecimento em prática na sua horta? Você vai ver a diferença. Menos pragas, plantas mais vigorosas e uma colheita muito mais farta. É uma maneira simples e eficaz de aumentar a produção. São esses os nossos amigos verdes, nossos defensores e ajudantes. Espero de coração que este vídeo tenha sido muito útil para você. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Se este conteúdo foi útil para você, por favor, deixe seu like. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos com dicas e truques valiosos para seu jardim e horta. E você, quais são suas combinações favoritas de plantas na horta? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Sua contribuição pode ajudar muito outros jardineiros e hortelões.